Bom, nós estamos recebendo hoje aqui no programa Jornal da Cultura, primeira edição, jornalista, historiadora Vera Ferreira. Muitos livros sobre o cangaço. 3 são muitos. São muitos. São muitos, sem dúvida. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Qualidade. Né? Isso é que é importante. E porque nós temos também muitas pessoas que não escreveram e mais ainda que não leram. Nós temos no Brasil 90 milhões de pessoas que nunca leram um livro. Lamentável. É lamentável. 60 milhões de pessoas que nunca compraram um livro. Imagine só. Nunca compraram um livro. Nosso cultuado Monteiro Lobato dizia o seguinte: um país se faz com homens e livros, né? Na verdade, com pessoas, com seres humanos e livros. Não tem como fazer um país de maneira diferente, mas Infelizmente. Bom, infelizmente nós temos esse, e é o país que a gente tem que... Esse déficit faz esse país não crescer, né? Não seguir em frente. Esse é o país que a gente tem que tentar transformar. Pois é. E você tem tentado, trabalhando aí a sua escrita, né, a sua pesquisa sobre o cangaço. E agora, no Piauí, lançou, no Salip, um livro sobre Maria Bonita. Bonita Maria do Capitão, porque ela não era conhecida como Maria Bonita dentro do grupo. Por isso que a gente fez esse trocadilho. Maria, a Bonita do Lampião, do Capitão. Por quê? Porque ela era conhecida como Maria, ou Dona Maria, né, ou Maria de Lampião, e não como Maria Bonita. E de que livro nós estamos falando? De que história de Maria Bonita, ou de Bonita Maria do Capitão nós estamos falando, Vera? A história dela, né? A história de como ela começou o cangaço, quem era Maria Gomes de Oliveira, até se tornar a Maria do Capitão, a Maria do Lampião, né? Uma história que as pessoas pouco conheciam, e foi uma das coisas mais difíceis, e foi um desafio saber da história da minha avó. Porque da história do meu avô, todo mundo sabia contar, mas a história da minha avó era muito difícil, porque as informações são mínimas, as informações sobre ela, né? A não ser das pessoas que conviveram com ela, das irmãs dela. Aí sim você tem uma base de quem era a Maria. E depoimentos dos companheiros dela, dos ex-cangaceiros, de pessoas escoiteiras, pessoas que conviveram com ela, né? Esse foi o grande desafio, saber quem era a Maria Gomes de Oliveira. E assim, acho que foi um belo presente para ela e para todos os leitores, né, que têm interesse na temática do cangaço, ver um livro que você tenha prazer de abrir, ler e ver, que foram divididos em 2 partes, que é a história da Maria mesmo, e aí entra a minha mãe, a filha única dela, e ela nas artes, ela passeando nas artes, né? É impressionante como o cangaço tem uma entrada nas artes que as pessoas desconhecem, né? Não sabe que a moda, a estilo, o cinema, teatro, historinhas de cordel, historinhas de gravuras, como é rica essa riqueza do artesanato, né? O cangaço deixou... A sua relação, né? A relação das artes, da cultura sertaneja com o cangaço. Com o cangaço. É impressionante, as pessoas não têm a dimensão do que é isso. A dimensão do legado que o cangaço deixou para as artes, de uma maneira geral. No imaginário coletivo, ou seja, para a grande maioria das pessoas, inclusive para as pessoas que moram no sertão, o cangaço era coisa de bandido. Inclusive, o Lampião é como se fosse o representante de uma trupe de grandes bandidos e grandes assaltantes que percorriam o sertão fazendo maldades. Né? Fazendo e acontecendo. Né? E, na realidade, o sertanejo mesmo não vê com esses olhos. Você conversa com o sertanejo, muitos falam assim... Lampião significou para a gente a liberdade, uma pessoa que teve coragem de dizer não à situação, né? Coragem essa que muitas pessoas até hoje querem ter e não têm, de se rebelar por algumas causas, contra o sistema, contra o que a gente está vivendo, contra toda essa quando você contou uma história muito interessante da água, né? Um cara, você testemunhou isso há anos atrás, um cara pegando uma água barrenta para beber. Eu lembro de uma reportagem de uma senhora, que aquilo me marcou muito aqui no sertão, quando ela disse assim, o repórter perguntou para ela, o que significa essa água na sua casa? Ela disse, liberdade. Não quero mais nenhum cara aqui pedindo voto na minha porta, me prometendo coisas que não cumpriu. Quer dizer, o sertanejo tem essa visão do que foi o cangaço. Lógico que muitos sofreram, muitos foram perseguidos, porque muitos diziam o seguinte, a gente não gostava do cangaceiro, porque atrás do cangaceiro vinha a volante, que aí a volante destruía tudo.
né? Muitas coisas são computadas ao cangaceiro quando na realidade não são verdadeiras. Que a própria Volante passou a se vestir igual ao cangaceiro, né? Tudo isso é estratégia. Você vai dizer assim, mas isso não pode? Pode, são estratégias de guerra, né? Cada um usa o teu aparato como lhe convém, né? Então, é isso que a gente tem que entender a história como um todo e não separar casinho e ouvir mentiras de escritores que não estão nem aí para com a história. Quero 5 minutos de fama, porque o cangaço é impressionante como o cangaço até hoje leva as pessoas para a imprensa nacional, né? Você fala sobre a questão da Volante que vem atrás do cangaço e sobre a estratégia, que na verdade a perversão e a maldade ela é praticada pelo Estado, né? Pelo governo. E me veio aqui uma frase até hoje. Até hoje, né? Em todos os tempos, né? Desde quando se formou, desde quando se formou na história da humanidade, desde o primeiro Homo erectus que pegou a capacidade de dominar um outro Homo erectus. Mas o fato é que tem uma frase de Otto von Bismarck, ele diz, olha, nunca se mentiu tanto quanto antes de uma guerra, durante uma campanha eleitoral e depois de uma caçada. Ou seja, antes de uma guerra, durante uma campanha eleitoral e depois de uma caçada. Então, o poder público ele se utiliza dessas artimanhas, dessas estratégias, exatamente para tentar se confundir com aqueles que buscam a luta contra a injustiça. E é uma história comum no mundo, porque não é Lampião que introduziu isso. Não é uma coisa nossa. Não, nós temos... É geral, no mundo inteiro. Eles confundem mesmo. Nós temos, eu falei, por exemplo, esse caso, porque nós temos Robin Hood na Inglaterra. E aí as pessoas, olha, o Lampião era um bandido, mas o Robin Hood é um herói. Quer dizer, para nós ele não é um bandido porque é inglês, porque não é brasileiro, porque não é sertanejo. Com certeza. São essas histórias assim que... porque Lampião... Sim, nordestino, num local totalmente abandonado, esquecido pelas autoridades, né? Um cara que disse não à situação, mas não era político. Graças a Deus não era político, entendeu? Não tinha um veio político. Não, mas talvez não conscientemente, mas talvez inconscientemente, ele sabia da importância dele mostrar um sertão esquecido, um sertão relegado, sertanejos que não tinham vez para nada, água nenhuma, como você mesmo... Até recente, né? Tem hoje. Nós estamos falando aqui, hoje não tem. Hoje. Então, isso assim, as pessoas não veem a história passada, né? Você tem que ver todo um histórico daquele local, um histórico do que aconteceu. Robin Hood era um herói porque tomava... Se roubava. Qual era a diferença? Sim. Eles roubavam. Ele era um bandido, porque ele vivia em bando e à margem da sociedade, à margem da lei. Sociedade. Então todos esses eram bandidos. Mas é bonito o Robin Hood, né? Porque era inglês, porque era estrangeiro. Os filmes são bonitos, são feitos de uma forma, né, lúdicas, né? Eu falei assim, a história do cangaço também, quando teve até Paulo falou sobre aquela minissérie, teve uma minissérie recente entre irmãs, foi uma desgraça a história. Acho que as pessoas gastam um dinheiro para não mostrar a história, né? Você vê que aquilo ali é a história do meu avô, mas não dizia diretamente, né? Fez um samba do crioulo doido. Vera, mas foi lindo. Que lindo! A história é zero, né? É que nem aquela outra minissérie que teve também anos atrás com a Tânia Alves e o Nelson Xavier, que para mim foram os personagens melhores que teve com relação à história do cangaço, né? Até hoje, a última vez que eu falei com o Nelson, que o Nelson faz parte do nosso livro, que eu liguei para ele que ele não tinha esse negócio de zap, e-mail, nada disso, ele gostava de falar. E eu falei para ele, fui pedir autorização para usar uma foto dele. Ele disse, por que você vai me pedir autorização? Porque eu respeito as pessoas. Coisas que não respeitam a nossa família. Todo mundo escreve o que quer, fala o que quer, ninguém respeita, ninguém pede autorização. E ele disse assim, Vera, a história, fazer Lampião na minha vida, mudou a minha história, mudou a minha vida e meu ver da história como um todo. Tânia Alves, até hoje a gente se fala, né? Ela me chama brincando, minha neta, ela disse, foi o melhor papel da minha vida, né? Só que a história foi zero à esquerda. Era bonita tecnicamente, bonita em termos de música, a Medinha com aquela música belíssima, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, excelente. Né? Que até hoje marca as pessoas, foi linda. Mas em termos de história, zero. E eu tive essa discussão lá na Globo, quando me convidaram.
que eles ficaram chateados, porque eu falei para a imprensa que eu não tinha gostado da história, óbvio. Aí eu disse assim, o cangaço tem tudo isso. O cangaço tem música, tem ação, é lúdico, tem romance, tem tudo. Para que mentir? É uma história real, né? É um fato que aconteceu. Né? Mas assim seria muito melhor cinematograficamente, seria muito melhor folhetim do que o que se fez. Com certeza, não é? Com certeza. Do que o que se fez. Entendeu? A história de amor, por exemplo, de Lampião e Maria Bonita, como era esse relacionamento? Porque as histórias de amor, elas têm um encantamento. Sim, sim. Não é? Eu digo o seguinte, eu não tenho medo de afirmar, se não fosse esse amor incondicional, não teria unido essas duas pessoas no cangaço. Não teria se projetado? Não, meu avô não teria aceito minha avó acompanhando no cangaço. Porque até então, você mesmo lembrou, meu avô não fundou o cangaço, existiram vários cangaceiros antes dele. Sim. Em nenhum momento da história você vê mulher na história do cangaço, só com meu avô, né? Porque foi um grande amor. Ali realmente foi o amor da vida dele. Na cultura nordestina, a mulher não aparece em momento algum antes de Maria Bonita. Não. Ela não tem presença nenhuma. Dadá já era companheira de Curisco, mas não para acompanhá-lo na época. Ele deixava ela num determinado lugar, quando podia ir lá, que não era sempre, né? Mas a partir do momento que minha avó entra no cangaço, minha avó aceita a minha avó no cangaço, as outras mulheres aderiram, né? Você vê que 70 mulheres acho que nós tivemos no cangaço. Né? Foram muitas as mulheres. Acho que um pouco mais, mas eu digo assim, porque antes você pode construir a história da sociedade brasileira, antes de Maria Bonita, você tem a presença de homens, guerreando, sim, mas você não tem a presença de mulheres publicamente. Não tem. Mesmo na vida em sociedade, a mulher ela é uma reclusa, luta. Reclusa. Até hoje. Né? Para criar filhos, para cuidar do marido. Ela foi preparada para isso, é como se assim, a mulher nasceu para isso. E no cangaço é interessante dizer que não existia essa sociedade machista. A mulher não era. A mulher fazia o quê? Não, varrer casa porque não tinha como varrer. E não podia nem mexer ali na natureza, porque a volante, o rastreador podia descobrir. Ela não cozinhava, porque também cozinhar era raríssimo, muito raro. E se fosse, todo mundo dividia tarefas. Não, eram os homens que faziam. A mulher, na realidade, no cangaço, eram companheiras. Né? As mulheres lutavam, não lutavam no cangaço. A única que pegou em arma pesada foi a Dadá. Isso depois da morte do meu avô, que Curisco foi baleado e pegou nos dois braços, ele ficou impossibilitado de pegar na arma. Dadá pegou na arma para defender o marido. Né? As mulheres sabiam atirar, sabiam, elas traziam um revólver, mas o revólver era para defesa pessoal, e quando no combate que elas não podiam, os cangaceiros proteger, elas corriam para o mato e depois atiravam para se localizarem. Era essa a função da mulher no cangaço. E também de ter uma arma consigo. Sim, da defesa. Vera, tem você falou aí uma questão sobre respeito à susceptibilidade, ao ligar para o Nelson com pedido de autorização e usar uma foto dele com a autorização dele. E muita gente usa o nome de Lampião e fala sobre Lampião sem conhecimento de causa, sem pesquisa. Veio à minha mente, quando você tocou nesse assunto, talvez até um pouco antes, a questão do lenço da Echarpe. Sim. E aí a questão da homossexualidade. Porque chegou-se a cogitar nos anos 90, se o espírito não me falha, que Lampião seria homossexual. Isso foi colocado, inclusive, em livro. E eu estou colocando aqui porque a gente é importante, né? Você está aqui, eu não tenho dúvida sobre isso, mas eu não estou falando por mim. Sou jornalista, é minha obrigação. Lógico. Como é que você recebeu isso? Como é que você trata isso até hoje? Eu lembro da sua reação na época, mas eu quero saber como é que você está tratando isso até hoje, não é? Porque essas coisas deixam sequelas, né? Historicamente falando, porque tem muita gente que quer se projetar em cima do nome dos outros, não pede autorização, não faz pesquisa, quer colocar. Um Echarpe pode identificar a sexualidade de alguém, e principalmente de uma pessoa como Lampião? Isso foi há 6 anos atrás. Eu digo isso porque foi logo que meu pai desencarnou. Foi o enterro foi na sexta, na segunda-feira. Uma amiga minha me liga e diz: Vera, você já leu o jornal tal? Eu digo: não. Ela disse: leia, porque tem um negócio com relação a seus avós. Aí eu comprei esse jornal, passei e comprei. Quando eu olhei a notícia, era a página inteira que meu avô era homossexual, minha avó era adúltera.
enfim, as barbaridades. Cara, aquilo ali, eu estava num momento emocionalmente muito mal. Aí eu fui nos advogados, né, advogado da minha mãe, e eu disse para eles, eu não tenho condições de falar nada no momento, eu queria que você respondesse, porque a imprensa vai cair matando em cima de mim. E não deu outro. Eu estava com ele quando o telefone começou. Eu disse, não, você vai falar com o advogado. E passei todos os telefones dos advogados. E eu só fui falar sobre isso 3 anos depois, porque nós entramos na justiça, né, para bloquear esse livro. Nós conseguimos, o lançamento era 2 dias depois, nós conseguimos, né, o juiz deu uma causa, tranca. Um tranca. Depois houve uma coisa que se ele vendesse, se houvesse prova que ele estava vendendo o livro, ele pagaria uma multa X por dia. Em momento algum eu pedi dinheiro, eu queria só parar com aquilo ali, né? Porque muita gente diz assim, quer ficar rica, isso é normal, geral. Só um minuto, Vera. Eu queria só fazer uma observação. Pessoal, é o seguinte, nós não estamos falando aqui de censura à liberdade de expressão, de manifestação do pensamento. Nós estamos falando aqui de respeito à individualidade de uma pessoa que já não estava mais entre nós, que é uma figura pública, que é o Virgulino Ferreira, e sobre a questão de sua família, de seus descendentes. Você fala uma coisa muito, muito certa. Assim, nós nunca censuramos, nunca proibimos um livro sequer. Você sabe que a bibliografia do Cangaço ela é vastíssima, é uma das maiores bibliografias do mundo. Sim. Né? Diga-se de passagem. Nem filme, nem nada. Nunca proibimos. O problema é você falar coisas que não tem, sem embasamento e sem provas, você não ofendeu a parte histórica, você ofendeu a uma pessoa. A individualidade. As 2 pessoas que foram meu avô e minha avó, e a minha mãe e seus descendentes. Isso aí há uma ofensa, né? Aí, quando nós provamos que ele estava vendendo, foi feito, o juiz entrou com a causa, né, dele pagar essa multa. Primeiro, juiz. O cara que escreveu é um juiz. Você sabe que há um corporativismo muito grande de defesa entre eles, né? Isso existe. Bom, e 3 anos depois, 3 desembargadores liberaram o livro, né? Foi quando a primeira vez que eu falei, há 3 anos atrás, quando eu disse, lamentei muito, né? Pela ação deles, pela ignorância, pela história deles, falei isso ao vivo, né, pela ignorância deles, e eles me dão, então, o direito, eu como escritora, de dizer que os 3 desembargadores são homossexuais, as mulheres são adultas e os filhos não são dele. É um direito que eu tenho de dizer isso, né, já que ele deu o direito desse juiz, sem nenhuma capacidade, né, moral, de falar sobre meu avô. Não é o fato de dizer assim, você é homofóbico. Ao contrário, eu acho que não é, a questão aí não é se é homofóbica ou não, a questão é ofender pessoas sem nenhum embasamento. Porque se meu avô fosse homossexual, todos os escritores, meu amor, já tinham falado. Sim, se ele fosse homossexual, ele não teria nenhum problema. Ponto final, mas tinha que ter fundamentação. Tinha que estar fundamentado em alguma coisa. Que me surpreendeu que até os piores escritores do cangaço saíram em defesa do meu avô e da minha avó. Os piores, né? Aqueles que o cão, pintam meu avô como cão, figura de gente. Entendeu? Então, assim, ele continua aí falando as bobagens dele e justiça. Que justiça? Mas eu não sei nem o nome, né? Eu só queria dizer... Aí quando teve um doutor no cangaço, no último, nós fomos lá aqui no Piauí, que o Wilson estava presente, que o cara falando do livro como se fosse um grande livro. Eu disse assim, você devia, eu fico impressionado, você como se intitula doutor do cangaço, né, fazer uma apologia a uma coisa que foi escrita, que até falar que é um livro, né, desmoraliza o livro, entendeu? A palavra livro, né? É isso que eu digo assim, como esses doutores no cangaço não estão nem aí, sabe? Acham que é uma coisa natural, entendeu? A falta do respeito para com a história. Na verdade, não é importante porque não me lembro nem o nome do livro e nem o nome do autor. O fato só ganha
notoriedade porque, enfim, se trata de Lampião. Ele teve 5 minutos de fama que ele nunca teve na vida dele, nem como juiz. Exatamente por conta da força, não é, histórica, da força popular de Lampião, que é um mito, sem mistificação nenhuma. E a justiça não lhe dá nenhum embasamento. É impressionante nesse país, né? Eu fico impressionada. Não é só é porque a gente sofre na pele. Quando a gente sofre na pele, a gente percebe que a injustiça nesse país é tamanha que tem pessoas que aconteceu o que aconteceu no cangaço, aconteceu o que aconteceu com o conselheiro. Você entendeu? A falta da justiça, né? Essa impunidade é que transforma as pessoas, nós seres humanos, em animais irracionais. Né? É essa injustiça, essa impunidade que até hoje nesse país existe. Entendeu? É lamentável. Sem dúvida, Vera. As pessoas perderam muito o foco, não é? Muito. Muito, sem dúvida. Muito. Mas vamos voltar para o foco? Vamos. Para o nosso livro? Vamos focar. Vamos voltar na Bonita. E esse livro, da Bonita Maria Capitã, nós ganhamos o prêmio de melhor projeto gráfico. Certo. Nós ficamos naquele prêmio Jabuti em duas áreas, entre os 10 primeiros lugares, né? Então, assim, é um livro que realmente... eu tenho um prazer tão grande de ver o livro. Eu me emociono com o livro. Eu mesma me emociono com o livro, que é muito bonito. Quando você está falando sobre o livro, eu já entendo que realmente é uma obra de arte, porque geralmente o autor não fala sobre a sua própria obra, né? A não ser que seja fundamental. Mas e sobre... falamos sobre a relação amorosa, eu queria saber especificamente sobre Lampião. O que é que ele traz de novo acerca da personalidade, fora tudo que já foi dito ao longo desses 80 anos ou mais na vida de Lampião e na sua história com Maria Bonita. A história do meu avô e da minha avó é uma história que as pessoas até hoje não sabem que eles namoraram durante um ano. Né? Quando eles se conheceram, minha avó tinha acabado de se separar. Até hoje muitos escritores dizem que minha avó era casada, que meu avô raptou minha avó, que ela... Não, eles se conheceram e conviveram, né, durante um ano. Não aquela convivência diária, porque meu avô não podia estar naquele momento sempre naquela região. E minha avó só foi ao encontro dele porque os pais dela, toda a família, foi ameaçada pela Volante. Aí eles tiveram que mudar da fazenda, lá na Malhada da Caiçara. Foi quando ela disse que eles iam para Alagoas, né, o meu bisavô. Aí ela disse, não vou, eu vou acompanhar o homem que eu amo. E foi atrás de meu avô. Né? Foi essa mudança de um ano, né, que as pessoas não sabem, essa lacuna. Né? A história é bonita quando diz que meu avô foi lá, venceu uma competição e carregou minha avó. Não existiu isso. Entendeu? E ela passou do final de 30 até 38 ao lado dele. E assim, houve uma mudança muito grande de comportamento, porque com as mulheres no cangaço, houve essa mudança. Quando os cangaceiros entravam sozinhos no povoado, era um comportamento. Quando começavam a entrar com as mulheres, as famílias se sentiam mais protegidas. Acho que foi uma das grandes contribuições que as mulheres deram. Culturais. Culturais foi isso, entendeu? Então, assim, havia era mais amistoso, era mais receptivo nos povoados quando existiam mulheres no grupo, né, no bando. Vera Ferreira, obrigado pela sua participação no Jornal da Cultura, primeira edição. Eu que agradeço o convite, aos ouvintes, né, todos os ouvintes. Agradeço a todos vocês que dão esse espaço para que a gente possa falar, conversar e discutir ideias, né? Que eu não sou dona da verdade, né? Erros todos nós cometemos, mas eu procuro da melhor forma possível e da maior parcialidade. Eu não gosto de ser parcial. Eu acho que a história você tem que ser imparcial. Eu sempre dizia para Mauri, se meu avô matou 10, a gente vai dizer que meu avô matou 10. Agora, as pessoas precisam entender por que ele matou os 10. Né? Não é só dizer assim, ele matou 10, sem saber o porquê. Certo? Grande abraço. Obrigado, tudo de bom e até breve. Até breve, com a graça de Deus. Próximo Salip, nós estaremos juntos. Sem dúvida.